Fala, cara, beleza? Então, essa é a nossa terceira aula desse programinha de modelagem matemática de epidemias. Nessa terceira aula, eu quero falar com vocês sobre um problema bem prático, que é a estimativa do R0, esse parâmetro que a gente definiu lá na aula 1, a partir de dados reais epidemiológicos, tá bom? Então, não estou trazendo dados aqui reais, mas eu vou mostrar para vocês como, pelo menos assim, uma forma bem simples de fazer essa estimativa do R0, que, como vocês viram na aula número 1, é um parâmetro que conta, mais ou menos, né, ele conta em média, né, o número de pessoas infectadas que um cara infectado gera ao longo do tempo em que ele se manteve infectado. Então, saber isso de uma doença é muito importante para você, basicamente, estimar o quão contagiosa é essa doença. Então, o cálculo do R0 ele é feito para praticamente todo tipo de doença, já foi feito para o coronavírus, dá uma olhada lá na aula 1, onde a gente fala um pouco sobre isso. E a ideia dessa aula é botar um pouquinho mais a mão na massa, ou mostrar para vocês como que a galera bota a mão na massa e calcula o R0 a partir de dados epidemiológicos e do modelo SR, que foi o modelo que a gente introduziu na aula 2. Então aqui a gente está seguindo realmente uma sequência. O que eu recomendo para você é que você assista às aulas 1 e 2 antes de entrar nessa daqui, principalmente se você nunca ouviu falar em modelos epidemiológicos ou não faz ideia do que é um modelo SR, né? Então até eu vou botar aqui, né, um adendo, né, a partir dos dados epidemiológicos e do modelo SR. Tá bom? E a partir daí a gente já pode começar com esse gráfico aqui. Deixa eu ver se ele está bem localizado, tá legal? Onde eu tenho os meus dados, né? Você tem aqui dados que, vamos supor, né, que foram informados para a gente de alguma forma. O que esses dados estão nos dizendo? Ele está nos dizendo, né, o número total de casos nos, 5 primeiros dias de uma determinada contagem, né? Então, aqui os meus dados, tá? Eles são esses 5 pontos, tá bom? Estou fazendo esse exercício com vocês aqui, pedagógico, né? Então, alguém foi lá, contou, somou tudo e falou, olha, essa aqui é a nossa situação, do coronavírus. Esses 5 primeiros dias, a gente quer saber o parâmetro R0, a gente quer saber quão contagiosa essa doença é, tá? E nós temos, então eu vou revisar aqui, deixei um painel já mais ou menos pronto, onde eu deixo para você, deixa eu um pouquinho para cá, as equações do modelo SR, né? Então, você lembra que nós tínhamos essas 3 classes de suscetíveis, infectados e recuperados, né? Esse é um sistema de EDOs não lineares, em que a gente descreve a evolução de uma população, né? Que é dividida nessas 3 classes. Existe um processo de infecção e um processo de recuperação ou remoção, e as taxas com que esses processos ocorrem são dadas justamente por esses termos aqui que eu expliquei lá na aula passada. Então, de novo, se você nunca viu esse modelo SR, volta lá na aula 2, onde eu dou detalhes sobre a formulação, as hipóteses desse modelo, e eu faço também uma continha, né? Foi a única conta que eu fiz com esse modelo até agora, em que eu mostro já exatamente, né, essa estimativa, que é uma espécie de estimativa do que acontece lá no início da epidemia, né? Quer dizer, tipo, lá nos primeiros momentos, né? Quando o tempo, né, está começando e você tem um número muito pequeno de infectados, ou um infectado, uma população basicamente suscetível, eu mostrei para vocês que a gente pode aproximar o crescimento, né, da população de infectados por essa função exponencial. Então, pelo menos no início, e é o que a gente vai assumir aqui nesses primeiros 5 dias, né, a gente vai comparar esse modelo com os dados, a gente está nesse regime, vamos dizer assim, nesse regime exponencial. Tá? O modelo, o modelo SR completo, né, ele não é só exponencial. Se você
pode resolver, até colocar no computador, simular essas equações, você vai ver que esse comportamento de infectados ele vai crescer e depois vai decair. Mas o que importa é que, inicialmente, né, quando você tem uma população de suscetíveis muito grande, uma de infectados muito pequena, esse comportamento de infectados é dado por essa exponencial. Bom, então isso foi o que a gente viu na aula passada, e agora eu quero que você pense da seguinte forma. Eu quero que você olhe esse modelo SR de uma forma um pouco diferente. Eu quero que você veja o seguinte, olha, para cada valor de I0, né, que é a minha população inicial de infectados, né, então para cada valor de I0, para cada valor de beta, para cada valor de gama, eu vou ter uma curva dada por essa expressão aqui em azul, né? Ou seja, vamos fixar aqui, né? Tipo, vamos supor que eu tenha dado aqui um valor de I0. A gente pode até simplificar, vamos supor que ele começa lá no 1, né? Vamos supor que o I0, vou escrever aqui, né? Que lá no tempo zero, né? no início da contagem do tempo, você tenha um infectado, né? Que você passou a contar a partir do momento que você encontrou um infectado, né? Na população. E aí, bom, escolhendo o beta e o gama, você vai ter uma curva exponencial. Vamos assumir aqui que o beta é maior do que o gama, ou seja, beta menos gama vai ser um número positivo, e o que você vai ter é uma curva que cresce assim exponencialmente. Isso para uma escolha, sei lá, vamos escrever aqui meio que assim, né? Tipo, para uma escolha de beta 1 e gama 1, né? Sei lá, vai ter essa curva aí. Se eu, sei lá, por acaso aumentar o beta ou diminuir o gama, ou seja, se eu aumentar essa diferença beta menos gama, essa taxa exponencial aqui vai aumentar, né? A taxa de crescimento vai aumentar. E a curva vai empenar mais rápido. Ou seja, eu estou querendo dizer que se eu posso tipo, aumentar o beta e o gama, né? Desculpa, aumentar o beta menos gama, posso, sei lá, escolher um beta 2, um gama 2, tais que beta 2 menos gama 2 seja maior do que beta 1 menos gama 1, e essa curva, ela, sei lá, cresce mais rápido, né? O modelo é o meu videogame, entre aspas, né? Para cada valor de beta e gama que eu coloco, ele vai me dar uma curva dessa exponencial inicialmente. E aí, você pode se perguntar assim, tipo, peraí, mas se eu ficasse brincando assim um tempo suficiente com esse modelinho aqui e pudesse olhar para essa curva, de alguma forma eu poderia, sei lá, tá mais próximo dos dados, né? Ou achar sei lá, um valor aqui de beta e gama que, sei lá, que ele, por algum motivo ele ficasse tipo, bem mais próximo, né, desses pontos amarelos que são os meus dados de 1 a I5. Né? Então você pode fazer essa pergunta, tipo, é uma pergunta legítima. Dado esse modelo, né, quais seriam esses valores de beta e gama que me dariam uma curva azul que mais se aproxima desses pontos amarelos? Né? Vamos escrever isso. Né? Então, vamos escrever essa pergunta, porque essa vai ser a pergunta importante que a gente tem que fazer. Então, escrever em branco. A pergunta, eu vou escrever, você vai ver que eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever ela em português, depois a gente vai transformar ela numa pergunta matemática, um problema matemático, que é o seguinte, então a pergunta para quais valores de beta e gama o nosso modelo SR, né, mais se aproxima. E aí, essa é o termo que eu vou precisar definir melhor com vocês isso, né? Estou falando aqui, assim, de uma forma meio mais ou menos, né? Mais se aproxima, né? Dos meus dados, tá? Dos meus dados estão em amarelinho, para te lembrar aqui meu código de cores, né? Então tem o modelo, tem os dados, e de alguma forma, você olha assim, tipo, essa terceira curva ficou até meio esquisita aqui que eu desenhei, sei lá, estou dizendo que de alguma forma ela está mais próxima dos dados do que essas outras duas, né? Tipo, se eu, sei lá, vamos supor que eu pegue um beta super alto, né? Tipo, você vai me dar
um crescimento exponencial, tipo, gigante, né, nessa aproximação inicial, né, tipo, sei lá, se o beta fosse, tipo, muito maior do que o gama, né, seria uma coisa meio, tipo, maluca, assim, né, bem distante dos dados, né, e, por exemplo, se o beta fosse muito próximo ao gama, né, maior, porém muito próximo, sei lá, teria um crescimento exponencial. Eita, essa aqui ficou meio... Não é para decrescer, não, Greg. Sei lá, tem um crescimento exponencial muito lento, também está muito longe dos dados, ou seja, existe tudo indica que pode existir um valor ali de beta e gama, onde essa curva azul vai estar mais próxima desses 5 pontos amarelos, certo? Então, espero que a pergunta tenha soado, né, honesta para você. Né? Eu posso realmente fazer essa pergunta, né? Lembrando que é uma pergunta. E aí o que eu preciso fazer é o seguinte, eu preciso definir isso, né? Eu preciso, para a gente poder responder isso matematicamente, né, ou formular um problema matemático, eu preciso definir, tipo, o que eu estou querendo dizer com esse treco aqui, né? Tipo, o que significa dizer que um modelo se aproxima melhor dos dados, né? Tipo, uma escolha de parâmetros me dá uma série temporal do modelo que melhor se aproxima dos dados. Então, eu vou precisar definir isso melhor, tá bom? Então, vamos apagar essas curvas todas aqui. E eu vou desenhar uma delas só, para a gente poder pensar bem no que a gente pode fazer, tá? Bom, então, deixa eu ver. Temos aqui, vamos desenhar uma curva azul, saindo do 1 aqui de novo, tá? A gente está assumindo que inicialmente você tem um infectado. Eu vou fazer essa curva, por um acaso, eu vou fazer ela assim toda abaixo dos dados, para poder desenhar melhor as coisas que a gente vai precisar, tá bom? E eu vou apagar aqui, para eu fazer do lado aqui, eu vou apagar aqui as equações do modelo, eu vou deixar só a fórmula exponencial aqui, que é o que a gente vai precisar por agora, tá bom? Tá aqui. Então, olha só. Bom, aproximar o modelo dos dados requer que a gente né, olhe para esses pontos aqui, né? Para os pontos, marcar com um xizinho assim, né? Onde esse modelo está aqui né, nos pontos do tempo, né, correspondente aos dados. Então, você tem 5 pontos que são dos dados, você tem 5 pontos que são gerados pelo modelo, né, que são as estimativas do modelo. Então, naturalmente, eu olho para esses 5 pontos, esses 5 x's azuis e essas 5 bolinhas amarelas, eu posso falar, não, deixa eu olhar para essas diferenças aqui, né? Tipo, vou começar do maior aqui, né? Para deixar bem claro, né? Tem essa diferença aqui, né? Entre o ponto amarelo e o X azul. E essa aqui também, né? Então, e essa, quer dizer, acho que um modelo, eu acho, né? Assim, batendo papo aqui com vocês, né? Quero que vocês se convençam que um modelo que se aproxima melhor dos dados é aquele que minimiza essas distâncias, né? Coletivamente. Ele não pode, né? Ele não pode ser próximo, minimizar uma e deixar as outras passarem, né? Ele tem que ser uma coisa todas ao mesmo tempo, ou seja, cada uma dessas distâncias aqui, ela vai ser, né, a diferença do modelo avaliado no ponto, né? No ponto, sei lá, vou chamar no ponto J. Vamos chamar aqui, o J vai ser o nosso índice, tá? De 1 até 5. J menos o dado no ponto J, ou seja, que é o meu izinho de J. Né? Essa é a diferença que eu estou olhando, né? Ah, mas você botou o J menos e você botou o azul menos o coisa, não está ao contrário? Tá, esquece, cara. Olha só para o modo. Não se preocupa com isso, tá? Você vai ver que não vai fazer diferença. Então, assim,
Como é que eu faço para considerar, né, se eu quero minimizar todos esses termos, como é que eu faço para considerar todos esses caras? Eu tenho que considerar todos os J's, né? Ou seja, tem que pegar o J de 1 até o 5. Então, vê se você concorda comigo que seria interessante considerar a soma, né, desses caras, a soma desses pedaços. Eu estou somando esse pedaço vermelho, mais esse, mais esse, mais esse. Estou somando todos eles. Eu quero que essa quantia seja mínima, né? Então, estou fazendo um somatório de J de 1 até 5, certo? Por um motivo que eu não posso adentrar muito no momento, eu vou dar uma rasteira em vocês aqui e vou botar um quadrado, tá? Cara, tem que acreditar em mim, eu vou botar esse quadrado aqui porque ele tem excelentes propriedades e isso vai tornar o nosso problema matemático mais fácil. Mas você concorda que se eu elevar ao quadrado também não faz tanta diferença? Quer dizer, minimizar a soma dessas distâncias é equivalente, né? Se eu quero achar tipo o mínimo dessa soma, é equivalente a achar o mínimo da soma desses quadrados, né? Então, com isso, eu posso até abandonar, se eu quiser, esse módulo, porque eu já estou elevando ao quadrado. Eu posso dar uma curvadinha nesse cara aqui, transformar ele num parêntese, porque isso aqui vai ser uma coisa positiva. E com isso eu cheguei, né, à definição de um conceito importantíssimo, né, em estatística, em modelagem matemática, que é o chamado SSR, que é a soma, em inglês, né, vem de Sum of the Square Residuals, né? Então, soma dos resíduos ao quadrado. Esses termos, essas diferenças, são os resíduos, seriam tipo o que sobra do modelo, da estimativa do modelo com relação aos dados. Então, é a soma dos resíduos ao quadrado. Esse cara é o meu SSR. E aqui eu espero que você esteja começando a se convencer, pelo menos, senão não tem problema, reflete um pouco, de que responder a minha pergunta é equivalente a resolver o seguinte problema. É equivalente a minimizar meu SSR com respeito à minha escolha de parâmetros, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Eu vou pegar essa pergunta e eu vou escrever um problema. Um problema matemático, que é para quais valores de beta e gama temos o nosso SSR, que é uma função, lembra? Né? Para cada beta e gama eu tenho uma curva do modelo. Para cada curva do modelo azul eu tenho um valor de SSR. Então, para que valores de beta e gama temos esse SSR mínimo? Tá? Então, entenda que eu transformei a pergunta num problema de matemática, né? É uma função SSR que eu defini aqui. Vou reescrever ela aqui embaixo. Tá? Vou reescrever ela aqui. E, cara, se você pensar 2 segundos, você chega à conclusão de que esse é um problema de cálculo. Esse é um problema de cálculo 2. É de minimizar uma função de 2 variáveis, né? Então, tá aqui. Escrever. Repara, esse I de J, né, que é a saída do modelo, tá? Ela depende do beta e do gama, né? Eu poderia botar aqui a dependência, eu não vou botar para não bagunçar muito a anotação, né? Mas deixa eu botar aqui, para manter a coerência, eu vou botar aqui o amarelinho aqui. Tá de amarelinho os dados aqui. Mas, de fato, esse I grande aí, ele depende dos dados, tá?
Depende dos parâmetros beta e gama. Ou seja, esse é um problema de cálculo 2. Problema de cálculo 2. Você tem aqui, vou desenhar aqui um eixo, tá? X, Y, Z. Tá aqui o X, na verdade, eu vou fazer o seguinte, meu eixo X vai ser o meu eixo dos betas, meu eixo Y, o eixo dos gamas, e eu estou olhando justamente para o meu eixo Z, onde eu vou estar olhando para essa minha superfície, né? Essa minha superfície, que vai ser, vou fazer ela em verde aqui, né? Que vai ser o meu SSR, que vai ser a minha soma dos resíduos, tá? Então, certifique-se de que você entendeu que você de fato está com um problema de minimização em duas variáveis. Tá? Lembra que aqui a gente fixou o I0 lá como 1, eu poderia eventualmente até liberar o I0 para ser um parâmetro do modelo também, aí seria um problema de minimização em 3 variáveis. Né? Mas eu queria fixar o I0 só para a gente poder fazer esse desenho, que esse é o desenho que você precisa entender. Isso aqui é a estimativa de dados, né? Conhecida também como regressão ou como método dos mínimos quadrados, né? Quem estuda estatística vê um pouco disso, tipo regressão linear, né? Que é uma espécie de regressão, só que é uma regressão de uma curva gerada por um modelo, não é uma linha, não é uma linha reta, né? E é isso. E aí o que a gente encontra, né, resolver esse problema é resolver um problema de minimização. Existem métodos numéricos, que eu não vou falar aqui, mas existem métodos para você achar esse mínimo, porque essa superfície ela pode ser meio complicada, né? A geometria dela pode ser meio complicada, ela depende dos dados, depende do modelo, mas você pode sim simular esse problema de minimização e encontrar, ou pelo menos encontrar um candidato, né, a ser esse teu conjunto de parâmetros beta e gama que são esse mínimo, né? Novamente, né, numericamente você vai encontrar um mínimo, você não tem como saber se esse é o menor de todos, então existem algumas questões de mínimo local aí que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque fugiria um pouco o escopo dessa aula, que eu estou querendo dar uma aula sobre estimativa de parâmetros através do modelo da forma mais simples possível. Então, assim, se você resolveu esse problema e encontrou esse cara, você encontrou a curva, né? Você encontrou a melhor curva que se aproxima desses dados, né? E eu vou fazer aquela aqui, sei lá, você encontrou, você achou o beta e o gama e você encontrou, sei lá, uma curva que faz assim, por exemplo. Quer dizer, repare, esse mínimo não necessariamente é zero, eu não estou achando uma curva que passa exatamente por esses pontos. Estou achando uma curva que melhor minimiza essa função. Então, ela meio que dá uma minimizada, né, coletiva em todos os erros, em todos os resíduos. Poderiam ter outras formas de você fazer essa minimização também. Tá? Mas você foi lá e encontrou. Bom, você encontrou o beta e o gama, você resolveu o seu problema. E aí lembra, agora, para quem não lembra, lá na aula 2, eu terminei a aula 2 dizendo que eu ia fazer uma definição, né? Eu ia definir o R0, eu falei que vocês não iam entender, vocês vão continuar nessa aula 3 sem entender, mas eu disse para vocês que, dado o beta e o gama, o R0 é dado por beta sobre gama. E aí o que eu quero dizer, eu termino, né, com isso dizendo que você conseguiu estimar o R0 a partir desse beta barra e gama barra que você obteve, né, através desse procedimento que você fez, né? Então, essa é uma forma pedagógica de eu explicar para vocês o espírito da estimativa do R0 a partir dos dados epidemiológicos, tá bom? Então, recapitulando, para cada valor de beta e gama, você tem um valor, né, uma curva do modelo, né? Você tem os teus dados e você pode, através da variação do beta e do gama, se aproximar ou se afastar desses dados.
E existe um problema, uma pergunta, né, que seriam quais são os valores de beta e gama que mais fazem com que o modelo se aproxime dos dados. E a gente transformou essa pergunta, a gente definiu essa quantia, né, essa quantia SSR, que é a soma dessas diferenças em vermelho, e a gente definiu essa quantia, a gente transformou a nossa pergunta nesse problema, que seria para quais valores de beta e gama você teria essa quantia mínima, né? E a gente concluiu que esse era um problema de cálculo 2, que consistia em minimizar uma função de duas variáveis, uma vez que você consiga, através de métodos numéricos, não importa, não entramos nesse detalhe aqui, mas se você encontra o beta e o gama, você consegue sim estimar o R0. E esse R0, ele te dá o potencial de contágio da epidemia através dos próprios dados epidemiológicos e desse modelo que a gente escolheu, que é o modelo SR. Tá bom? Então, na próxima aula, né, na nossa aula 4, eu vou cumprir a minha promessa e vou explicar para vocês por que dividir o beta sobre gama te dá justamente aquela definição biológica do R0 que eu dei lá na primeira aula, como sendo o número de infecções secundárias geradas por um cara que está infectado inicialmente, tá bom? Então, te vejo na próxima aula. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.